De acordo com o material publicado aqui na coluna do Guilherme Amado, o Bolsonaro está com medo de Valdemar da Costa Neto estar fechando um acordo de bastidores ali com o STF. Como assim, Carlito? Segundo o Bolsonaro, ele está percebendo que o Valdemar aparentemente estaria disposto a se livrar do Bolsonaro para se proteger, porque ele disse que esperou que depois do que aconteceu em relação à sua prisão, o Valdemar da Costa Neto viesse a público e fizesse mais críticas ao ministro Alexandre de Moraes e mais críticas ao STF. Só que esta não foi a escolha do Valdemar da Costa Neto, ao contrário, ele decidiu se recolher, submergir e evitar conflito, porque a defesa dele, diferente da defesa do Bolsonaro, aparentemente é uma boa defesa e deve ter orientado a ele que o confronto nesse momento com o STF não seria uma boa alternativa. Eu vou ler aqui a matéria para vocês acompanharem comigo, tá? O temor é que Valdemar esteja vislumbrando acordo pelo qual se salve dando as costas aos outros. Jair Bolsonaro tem se queixado da postura de Valdemar da Costa Neto desde a prisão pela Polícia Federal. Na avaliação de Bolsonaro, Valdemar deveria ter feito mais críticas públicas ao Supremo e à investigação, mas teria preferido submergir para não desagradar Alexandre de Moraes. O temor é que Valdemar esteja vislumbrando um acordo pelo qual se salve dando as costas aos outros. E aí ele vai estar fazendo basicamente o que o Bolsonaro costumeiramente faz. Por exemplo, quando teve a história da tal ABIN paralela, ele deu uma entrevista dizendo que ele não sabia de nenhuma ABIN paralela, que essa não era uma atribuição dele, e que se essa ABIN paralela existisse, ela existiria ali com a anuência do general Heleno. A mesma coisa tem defendido a defesa do Carlos Bolsonaro nos bastidores. Agora, eu até trouxe isso em um vídeo anterior aqui para vocês, a defesa do Bolsonaro tá querendo empurrar pro Braga Neto, material publicado aqui lá no blog da André Sadi, quer empurrar pro Braga Neto a ideia do golpe. Vai dizer que foi o Braga Neto, perdão, o mentor intelectual do golpe, e não Jair Bolsonaro. Tá aqui, ó. Com cerco fechando em torno de Bolsonaro, ele empurra para Braga Neto a mentoria de golpe. Aliados do ex-presidente temem que novas relações, como a que ocorreu com Mauro Cid, a estratégia é colar Braga Neto, a imagem de incentivador golpista, que ficava falando no ouvido do Bolsonaro sobre dar um golpe de Estado. Já adianto para vocês que isso não vai colar muito não, tá? O Bolsonaro tá com tanto medo de ser preso que só pra vocês terem noção. Bolsonaro estava despachando lá no próprio edifício do PL em Brasília, material publicado na coluna do Igor Gadelha. E aí o Valdemar da Costa Neto chegou. Quando o Valdemar da Costa Neto chegou no prédio do PL, ele saiu. Por quê? Porque independente deles estarem em salas separadas, o risco de se entender, e se entender juridicamente falando, né, que eles estavam tendo contato, mesmo que por interlocutores, pode levá-lo para prisão. E como a gente já percebeu, o Bolsonaro, além de cagão, é medroso. E ele sabe que não existe alternativa para o que ele cometeu. O artigo 359L e 359M do Código Penal é bem claro no que diz respeito aos crimes cometidos por Bolsonaro e sua coja. Ah, mas que golpe de Estado é esse que não deu certo? Então, se desse certo, a gente não estaria aqui falando. Por isso que no artigo 359L e 359M fala sobre tentar, não fala meramente em consumar, fala em tentar. E como eu já trouxe aqui para vocês, só pra gente ir finalizando o vídeo, há um tempo atrás, eu trouxe para vocês o Código de Processo Penal, que é o CPP, e disse para vocês que no artigo 312 já daria para enquadrar o Jair Messias Bolsonaro para que ele fosse preso por estar desestabilizando a ordem pública e a ordem social no nosso país. Eu até separei aqui para mostrar para vocês na nossa live de hoje. Então por isso que ele tá com medo. Ele tá querendo apelar aí pro discurso de populismo, que o povo na rua vai abraçar ele, que isso, que aquilo, mas primeiro, ele não tem como se proteger das acusações contra ele, porque ele cometeu crime. Olha o que diz o artigo 302 aqui, que já dá para pedir, inclusive, a prisão preventiva do Bolsonaro, tá? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime, existe, e indício suficiente da autoria, existe, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O próprio ato do dia 25 é uma prova do perigo que ele representa, que inclusive ainda fica fustigando, alimentando algum tipo de ódio contra o Estado democrático de direito. E inclusive, só para a gente lembrar aqui também, ó, no artigo 319 do Código de Processo Penal, estão as medidas cautelares, que o presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tem de seguir por conta desse caso agora envolvendo tentativa de golpe. Tá ali, ó, artigo 319 do Código de Processo Penal. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1º,
comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Inciso 2º, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante destes locais para evitar risco de novas infrações. Inclusive, isso dá até para fazer uma analogia com o porquê que o Bolsonaro deixou a sede do PL, né? Quando o Valdemar da Costa Neto chegou. Inciso 3º, proibição de manter contato com qualquer pessoa determinada quando for circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Inciso 4º, proibição de ausentar-se da comarca quando com a permanência seja conveniente, ou necessária para investigação ou instrução. Inciso 5º, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos físicos fixos. Inciso 6º, suspensão do exercício da função pública ou da atividade. Eu não vou ler todos os incisos aqui não, mas só para vocês entenderem claramente que alguns incisos do artigo 319 que estão sendo enquadrados ao Bolsonaro como medida diversa à prisão, tá? Ou seja, para que ele não seja preso, medida diversa à prisão. Antes de se pedir a prisão dele, se cumpre outras medidas. E no caso das medidas diversas à prisão, se tem aqui essas cautelares que ele não está cumprindo, como a gente já sabe, e por conta dessa ausência de cumprimento, a própria convocação do ato do dia 25 prova isso, como medida aí para poder se ter essa punição, ele está violando o que diz aqui o artigo 312 do Código de Processo Penal. Carlitos, se você pudesse apostar, você acha que o Bolsonaro seria preso quando? Ele vai ser preso e não vai demorar, tá? Isso é um fato, tá? Mas se eu pudesse apostar, eu apostaria que ele será preso até março.